Olá! Para quem não me conhece, sou a Solange, mais conhecida como Sossô Preto. Então vamos lá para mais um episódio das Dicas da Sossô. Olá meninas! Então, o tema de hoje que eu estou trazendo para vocês, das Dicas da Sossô, é sobre o cordão do Jerry Roll Hug, do nosso tapete de retalhos. Eu vou estar passando para vocês um dos pilares do meu método de estar fazendo o Jerry Roll Hug. Meninas, eu vou estar falando para vocês sobre o cordão, por que nós temos que fazer um cordão perfeitinho, alinhadinho. Então, aqui no Dicas da Sossô, eu vou estar falando certinho para vocês como passar o tecido, como cortar, né, tirar as faixas, né, do tecido alinhadinho, para depois a gente ir para a máquina, fazer a junção, a costura das faixas, para depois colocar a manta e aí sim começar a dar o formato no nosso cordão. Esse cordão tem que estar perfeito. É trabalhoso? Dá um pouquinho de trabalho, mas assim, é capricho, paciência, fazer as coisas com calma, porque no final esse cordão ele tem que estar alinhado, porque no final a gente vai rodar o tapete e o tapete realmente ficar certinho, porque um cordão mal feito, mal costurado, meio tortinho, ele já começa a dizer que o meu tapete lá no final vai ficar, todo deformado. Então, nessas Dicas de Sossô, hoje eu vou estar trazendo para vocês bem certinho como que a gente faz esse cordão. Então, meninas, eu vou passar aqui agora para vocês como que eu corto as minhas faixas de tecido, tá bom? Então, meninas, eu tô aqui com o meu tecido, ele tá passado, olha, ele tem 1,5 m de largura, ele tá passadinho, só vou arrumar aqui de novo só para vocês verem, alinhadinho, então dá pra ver, que tá passadinho, certinho. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, passou, bem passadinho, a gente vai trazer pra nossa placa. Eu alinho aqui, acho uma linha bem certinha, coloco aqui, olha, alinhadinho aqui e alinho aqui embaixo. Eu posso cortar baseando pela minha placa, então eu vou colocar aqui, olha, 6 centímetros e vou colocar aqui, baseando pela minha placa, certo? Então, quando eu falo aqui, ó, tem 5, 6, certo? Aqui, vamos alinhar aqui também bem certinho, ó. 5, 6, colocou aqui, coloco a minha régua e corto, certo? Venho e corto, tiro essa faixa. Ah, não, mas eu quero basear pela minha régua. Então, eu esqueço a placa e vou achar aqui, ó, 6 centímetros. Tá aqui, certo? Alinho bem certinho. Vou trazer bem aqui, ó, enquadrar aqui certinho. 6, 6 e corto. Então, eu tô cortando essa minha faixa pela base agora da minha régua e não da placa. Ah, Sossô, mas eu quero fazer os dois ao mesmo tempo. Eu acho um pouco perigoso, porque às vezes a gente baseia na placa e baseia na régua, fica meio tortinho. Um pouquinho, milímetrozinhos que a gente entorta, a nossa faixa já não sai perfeitinha, retinha, entendeu? Então, assim, ou vocês vão pela placa ou pela régua. Eu gosto muito de ir pela régua, então eu acho aqui certinho, olha, e corto. Venho com o meu cortador e corto aqui a minha faixa. Vou cortar aqui para vocês verem como que vai ficar. Então, meninas, tá aqui, ó, minha faixa de tecido cortadinha, alinhadinha, certinha. Então, eu vou cortar todas as minhas faixas de tecido para fazer uma combinação de cores para tá fazendo o meu cordão. A mesma coisa com a manta. A manta eu deixo uma placa só para cortar mantas e uma só para tecido, um cortador, a lâmina também só para manta. Então, mais pra frente eu vou estar trazendo essa dica também sobre a mantas.
tudo certinho como que corta, mas é no mesmo jeitinho que a gente fez aqui com o tecido, a gente faz com a manta. O cordão que eu tô falando pra vocês é esse cordão aqui, olha. Opa. Tá certo? A nossa bola de cordão, na verdade, pra gente tá rodando o nosso tapete de retalhos, a gente precisa tá fazendo essa bola de cordão. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o cordão agora de pertinho, como que é pra ele tá alinhadinho certinho. Então, meninas, o que é um cordão bem feito? É quando a gente pega, olha, ele tá alinhadinho, as dobrinhas, olha, elas ficam alinhadas juntas, não fica, sabe, aparecendo a de baixo aqui pro lado de cima, ó. Isso é um cordão bem feitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um cordão mal feito. Isso aqui é um cordão mal feito. Olha aqui, a parte de baixo, né, tá sobressaindo, né, aparecendo aqui na lateralzinha a mais do que a de cima. Não fica alinhadinho. Aí a costura vem meio que torta, você entendeu? Ou às vezes fica muito espaçado aqui, muito largo. Isso é um cordão mal feito, que vai dar problema lá na frente, na hora que a gente for rodar o nosso tapete. Então, quando a gente faz aqui assim, olha, alinhadinho, certinho, isso aqui já vai me dizendo que lá na frente o meu tapete vai ficar certinho, planinho, né? Vai ficar tudo, os cordões todos juntinhos, alinhados, quando eu vim com ponto zigue-zague. Para fazer ele aqui bem feitinho, eu uso os clipezinhos, esses clipes. Ó, vou até pegar aqui só para mostrar para vocês por quê. E aí eu vou colocando vários na hora que eu tô lá fazendo a dobra, né, do tecido com a manta, antes de costurar. E vou colocando esses clipes. Então, meninas, por mais que vocês falem assim, ai, mas que saco, é muito trabalhoso. É trabalhoso, mas ele vai sair alinhado. Eu já tive, né, alunas que não tiveram paciência de colocar esses clipes e falaram assim, eu vou alfinetar. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem o que seria o alfinetar delas. Colocava um alfinetinho, né, um tanto, costurava. Aí vira aquela paçoca, né? Bate na mão, espeta e não fica um trabalho limpo, bonito, sabe? Caprichado. Então, assim, são dicas que por mais que, né, cada um vai se adaptar do seu jeito, do seu modo de costurar, mas que são valiosas lá depois no resultado final. Então, eu gosto muito de usar esses clipezinhos. Eu tenho aqui uma latinha cheia, que eu já deixo só para estar fazendo os meus cordões. Então, eu acho que vale muito a pena a gente perder um tempinho fazendo as dobrinhas aqui bem certinha, tudo bem alinhadinho, para depois ter um resultado bem legal no final. O cordão ficar bem certinho, esse passo a passo é importante, ó, achar o meio do meio, bem certinho, ó, bem alinhadinho, dobrar certinho e colocar o clipezinho. Então, olha, eu tô costurando o meu cordão. O cordão bem costuradinho, certinho, alinhado, ele fica bem aqui, olha, a costura, tá vendo? A dobrinha de baixo com a de cima, olha, elas ficam juntinhas, bem certinhas, bem alinhadas, né? E aí eu vou costurar um pouquinho aqui só pra vocês verem, ó. Certo? Alinhando com o meu pezinho de máquina e alinhando as duas dobrinhas. Vou tirar meu clipezinho, ó, ajeito de novo, tá vendo? As duas partes de baixo e de cima alinhadinho e passo a minha costura. Nisso eu tô fazendo bem alinhado o meu cordão, pra ele ficar bem certinho. Então, meninas, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, né? Curta, compartilha, me segue nas redes sociais para receber mais dicas da Sossô.